Gabi, você por aqui? Boa tarde, gente, muito boa tarde. Nossa, como é que vocês estão? Eu tô muito, mas muito feliz de estar aqui hoje. Por quê? Porque hoje é o nosso primeiro programa, a nossa estreia, o nosso programa número 1 do Gabi, você por aqui. E por que eu tô fazendo selfie? Para ficar bem pertinho de vocês, pra gente ter uma ótima conexão, uma conexão assim, ó, bem coladinha, eu e você, nesse nosso primeiro dia. Programa número 1. Eu tô aqui, ó, nesse vendaval, nesse lugar lindo. E que programa é esse? Quem é Gabi? Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou filha, eu sou aquela que acorda cedo, que dorme tarde, que trabalha, que estuda, que dá conta da casa. Eu sou aquela que erra, que acerta, que recomeça e que acredita que a vida é muito, mas muito boa para ser desperdiçada. Eu sou feita de histórias tristes, de histórias pesadas, mas também de histórias alegres, de histórias de superação, com muito otimismo e vontade de viver. E esse programa nasce de todo o meu coração para você. Aqui vamos ter muita informação, muita curiosidade, entrevistas super interessantes. Vamos ter também quadros sensacionais com apresentadores maravilhosos que vocês vão pouco a pouco conhecendo. Também vamos ter muita diversão. Vem com a gente ser feliz, porque aqui o Gabi, você por aqui, é apenas o início da nossa grande amizade. Vamos conhecer a nossa primeira apresentadora? E eu trago agora para vocês a minha nova apresentadora, Moninha, com o seu quadro Como Assim, Mulher? Olá, que delícia estar aqui com vocês. Eu sou Simone Simas, Moninha. Estou hoje no Parque Lage para te contar uma novidade. Vem aí o quadro Como Assim, Mulher? Aqui na TV Gazeta, onde nós vamos compartilhar experiências pessoais, orientações profissionais que com certeza vão transformar a sua vida. Vou te contar aqueles segredinhos que ninguém te conta de como viver uma vida plena. Por que tantas dúvidas e questionamentos a respeito das suas metas e visões de vida? Você não pode ter dúvida do que é melhor para você. E vocês mulheres na menopausa, se preparem, porque vem aí muita informação especialmente para vocês. É isso. Um beijo e vejo vocês terça-feira no nosso quadro Como Assim, Mulher? E além da Moninha, no programa de hoje, a gente vai ter muita coisa, gente. Vamos ter a revelação de uma praia secreta. Praia do Secreto, que fica lá na região dos Lagos. Vamos também ver os bastidores da gravação de um filme, de uma novela. Vamos ter uma entrevista com um elenco incrível de uma peça de teatro fantástica no Rio de Janeiro. Também vamos ter um passeio pelo Rio e um passeio muito louco também pelo Rio. E também vamos ter uma entrevista com uma pessoa incrível do ramo da estética. Também vamos ter outras coisinhas. Aguardem para ver. Para tudo. Obrigada, Moninha. Já deu para perceber que o teu quadro vai arrasar. Agora, gente, eu quero mostrar para vocês a entrevista que eu fiz com o elenco todo de uma peça maravilhosa que eu assisti aqui no Rio de Janeiro, no Shopping da Gávea. Estou aqui no Shopping da Gávea para mergulhar numa história incrível que atravessa os séculos. Uma história real, com um toque espiritual e também com umas pinceladas de humor. E por falar em humor, o texto é assinado por ninguém menos que Cláudio Torres Gonzaga.
roteirista consagrado, conhecido por vários programas como A Grande Família, Sai de Baixo, e também um ator renomado. Ele recentemente participou da novela Família é Tudo. Ele interpretou Furtado, que era dono de uma pensão, e essa pensão era onde morava o núcleo assim, central da novela, onde tudo acontecia. Atualmente, Cláudio vem compartilhando seus conhecimentos em um curso de técnicas de humor para esquetes, stand-ups, né? Então, gente, ninguém melhor do que ele para nos fazer rir. E a peça Agora Inês é Morta resgata a lenda de Inês de Castro de uma forma inusitada, contada por ela mesma, lá do além. Mas quem é Inês de Castro? Eu vou aproveitar esse momento de leitura antes de dormir para contar um pouquinho para vocês. E eu estou aqui com esse livro de Francisco Cândido Xavier e Caio Ramacciotti, né? A história de amor que há séculos comove o mundo. É uma história que tem trechos que foram psicografados por Chico Xavier. Então, quem foi Inês de Castro? Inês foi uma nobre dama da Espanha. Prima de Dom Pedro, ela fez parte da corte de sua futura esposa. Mas quando Dom Pedro a viu, ele se apaixonou enlouquecidamente por ela, mesmo tendo que se casar com Constança. Quando Constança faleceu, Pedro mandou buscar Inês. Juntos tiveram 4 filhos. Ele até tentou se casar com ela, pedindo autorização para o Papa, por serem primos, né? Mas obviamente não foi concedido. O rei Afonso, pai de Pedro, teve muito receio da interferência da família Castro na coroa portuguesa. Ele começou a ouvir muito de seus conselheiros que seria um risco se Inês casasse com Pedro e viesse a ser rainha. E sendo assim, ele concordou em executá-la. E hoje, no local de sua morte, existe uma fonte chamada Fonte das Lágrimas. Fica na cidade de Coimbra, em Portugal. E a morte de sua amada, obviamente, trouxe muita tristeza para o coração de Pedro e depois muito ódio também. Ele se vingou de cada um que participou dessa execução. E alguns anos depois, quando o rei Afonso faleceu, Pedro foi coroado. E sabe que ele exigiu que desenterrassem Inês, a colocassem no trono e a coroassem rainha, porque ele prometeu que ela seria rainha dele um dia. Me acompanhe agora para uma conversa exclusiva com todo o elenco, com os criadores, organizadores dessa peça incrível, sensível, provocante e muito surpreendente. Gabi, você por aqui? Olha só que honra, gente. Eu tô com o pessoal todo aqui da peça, eu tô com os atores da peça, eu tô com a diretora, que também é atriz da peça, e eu tô com um cara que escreveu a peça. Pergunta básica, né? Por que esse tema? Né? Porque, assim, essa história te fez enxergar como uma potencial obra teatral. Ela que me apresentou a história e eu já tinha uma ligação com a religião, com o espiritismo e tudo, mas, enfim, não foi o principal. Achei uma história com muitos elementos de dramaturgia. Tinha poder, tinha romance, política, né? Então, esses elementos todos foram os que mais me chamaram a atenção. Quando misturou com esse enfoque completamente diferente que vem das cartas psicografadas, achei realmente uma abordagem nova desse tema. Que aqui no Brasil ele não é muito difundido, mas em Portugal, por exemplo, essa história é muito conhecida, eu já conhecia de lá, e então essa oportunidade de fazer essa visão que inédita, vamos dizer assim, pelo menos no teatro, foi o que mais me atraiu. Perfeito. E como foi trazer uma história assim tão densa com uma roupagem cômica? Ela não é uma, ela não é uma comédia, né? Na verdade, o que a gente buscou foi, como ela é uma história muito pesada, a gente buscou trazer leveza. Sim. Então, e o humor foi o instrumento para trazer essa leveza, né? Para poder quebrar, né? Mas ela é muito densa, né? E às vezes muito divertida ao mesmo tempo, mas assim, eu não classificaria como uma comédia. Não acho nem uma tragicomédia, eu acho que ela é um drama, uma tragédia com elementos de alívios cômicos e pontos para dar equilíbrio, né? No sentido de
história muito pesada. Sim, para trazer leveza. Mas Exatamente. como a vida é, né? Sim, como a exatamente. vida é. É verdade. Obrigada, Cláudio. Essa peça ela fala de amor, né, de reencarnação, de dor. O que você espera que o público leve para casa? Que mensagem você acha que vai levar para o público? Isso é uma experiência, o teatro, de modo geral, todos os espetáculos, é uma experiência única para cada pessoa. Então, o que a pessoa leva depende do que ela tem de bagagem, do que ela tem de experiência de vida, o que aquela história vai tocar nela em particular, né? Então, essa como uma história que fala de, como o Cláudio falou, de vários assuntos da vida mesmo, mas traz a política, que a política também está na nossa vida diária, né? O amor, as relações pessoais e políticas. Então, eu acho que cada um acaba sentindo, né, de uma forma muito particular, né? Essa história vai pegar algumas pessoas pelo lado da tragédia, outros vai pegar pelo lado da história, outro pelo lado do amor, outro vai viajar para Portugal, vai para a época medieval, então depende de cada um mesmo. Verdade. E, bom, como foi esse processo, né, de integrar elementos de um fato histórico, de uma obra psicografada, à dramaturgia dessa peça? Pois como o Cláudio falou, essa história é muito montada em Portugal. Tem filme, tem peça, acontece em festivais, os locais são locais turísticos hoje, né? Portugal tem muito orgulho dessa história, como sendo um Romeu e Julieta que realmente aconteceu, né? Então eles trabalham muito. Agora, com essa visão do Chico Xavier, com os personagens se encontrando, a pessoa acreditando ou não, é muito interessante. Você poder colocar os personagens discutindo aquilo que aconteceu lá no passado, né? Então, eu acho... E o Cláudio já tinha toda essa ligação com Portugal, inclusive com espetáculos montados lá, com as séries que ele escreveu e tudo sendo passados, e vai muito a Portugal, então acho que casou direitinho quando a gente contou essa história, né? Maravilhoso. Obrigada, gente. Okay. Deixa lá para esses meninos agora incríveis aí. André, interpretar alguém que desafia as convenções políticas em nome do amor é um ato revolucionário, né? Como esse papel te transformou como homem, como ator? Eu estou esperando essa resposta. Foi um desafio enorme fazer esse personagem, na verdade. Porque durante os ensaios, exatamente isso, de fazer essa pessoa que era apaixonada, muito apaixonada pela Inês, e como me transformou. Pô, é difícil falar. Eu não sei como me transformou. Mas o que você sente, então, em relação a isso tudo? É profundo pra você? É bem profundo. Foi difícil. O que eu consigo te falar é que foi bem difícil. Difícil fazer. Mas eu não sei te explicar como me transformou mesmo, não sei. Sim, eu imagino mesmo que seja difícil, com certeza. Nossa, ainda tá sendo. É um processo. Sim, mas vai ser maravilhoso. Bom, e você vive, então, um homem dilacerado, né, entre o trono e o coração, né? Como é sentir esse conflito em cena por tantos dias repetidos? Isso te pesa? Muito, isso é um desafio enorme todos os dias, e sempre eu saio muito cansado emocionalmente, porque como até a própria Rosana falou uma vez, eu acho que é isso mesmo, é uma maratona emocional muito grande, né? Você sai com várias emoções, e também dessa dificuldade de a gente demonstrar esse amor grandioso, e de você perder esse amor, e essa dificuldade também de demonstrar as emoções todas, né? Sim. Eu não sei muito o que dizer. Não, tu disse tudo. Tá ótimo. E vamos lá, Rosana. A peça mudou o seu olhar sobre a vida e sobre as relações? Nossa! Ela se mudou, me faz refletir, né? Me faz refletir. Por exemplo, uma coisa que eu tava pensando agora quando começou a entrevista, eu falei, gente, Inês, ela foi reconhecida depois de morta, né? A coisa que virou uma rainha depois de morta. Parece como se fosse aqueles grandes artistas que só têm sucesso depois que morreu, que é reverenciado depois que morreu, né? E assim, por mais que seja uma viés espírita dessa peça,
ela mostra muito uma transmutação, né? Essa transmutação de você ter um conhecimento depois de morta. Como acontece, mais que a peça é espírita, parece uma lenda de uma pombagira. É uma umbanda, que são rainhas, né? Que são mulheres que foram mortas, são mulheres que foram assassinadas. Às vezes tivesse uma vida que também não era um pouco errante, mas mulheres que também eram empoderadas, viveram coisas que não eram da época delas, né? Então tem uma mística aí. Mas o que me mudou foi quando eu vi o texto, quando eu recebi, eu falei, meu Deus, oi? Estão me chamando pra isso? Foi. Aí eu fiquei assim, eu falei, mas é a Adriana Nunes, André Deca, vamos ver o que vai dar. O que talvez me deu coragem de encarar o inesperado. Eu acho que é uma característica que eu até tenho, mas mudou talvez os preconceitos em relação a fazer uma peça que seja considerada espírita, né? Teatro espírita. Eu acho que mudou talvez certos tabus, né? Mas eu amo fazer. Eu amo fazer e eu gosto de trazer a morte pro palco, discutir essas relações da morte, porque eu acho que as pessoas, é a única certeza que a gente tem na vida, e as pessoas não falam sobre isso, assim, evitam, né? Evitam! E aí fica tudo mais difícil, eu acho, quando você não encara, né? E a gente tá sempre mudando o tempo todo, né? Então o que mudou? Deve ter mudado muita coisa. A gente muda todo dia, eu não sou mais a pessoa que eu era ontem, eu tenho minha essência, mas já várias coisas aconteceram comigo ontem que eu não posso nem te contar que você babado. Podia contar, né? Não, melhor não. Tá ótimo. Bom, agora a última. Se você pudesse conversar com Dom Pedro, que conselho daria a ele antes que fosse tarde demais pra Inês? Se eu pudesse conversar com o Dom Pedro, eu ia falar, quer ver, amor, foge pra outro país. Outro reino, sabe? Abdica da riqueza, vai ser, sei lá, artesão em outro lugar. Porque isso vai dar merda, escuta o que ela tá falando. Mas tem uma coisa que eu tenho uma teoria muito doida, eu vou falar isso, não sei se ela vai colocar. Eu até conversei com um casal de espíritas aí um dia que vieram. Eu tenho uma teoria que eu fico, nessa peça, gente, mas por que Chico Xavier psicografou? Não era uma pessoa que veio no acolhimento dele, que recebeu uma carta do filho pra amenizar a dor. Não, ele psicografou a Inês, que tinha uma ligação com a Santa Isabel, que foi uma das primeiras aparições, primeira aparição pra falar pra ele que ele ia praticar essa coisa da caridade. E eu tenho uma teoria que o Chico Xavier é a encarnação do Afonso IV, que mandou matar a Inês. E aí ele voltou aqui pra trabalhar bastante pela caridade. Olha o peso aí dele, vai atrás, né? Mas perdão, galera, eu fico ali louco branco. Responsável pela trilha sonora da peça, Marcelo Linhos. Eu compus a trilha. A gente começou uma pesquisa muitos anos atrás com eu e a Adriana, e a gente foi a Portugal, conhecer os lugares que Inês esteve com Pedro, participar da história no local, né? Aí a gente começou a bolar o espetáculo, eu compus a trilha sonora toda em viola caipira, que é um instrumento da época, né? Um instrumento medieval. E é isso, eu faço também a luz do espetáculo, a iluminação, e adoro. Perfeito, completo. E foi ele que me deu o livro. Foi o primeiro livro, né? Porque na verdade eu sou espírita. Me tornei espírita, né? Então gosto muito de ler os romances, as coisas. Eu acho interessantíssimo, mesmo para quem não é espírita, eu acho legal a literatura. Sou espírita, eu acho super interessante. A literatura espírita é muito legal, mesmo que lida como ficção. Eu acho sensacional. Apesar disso, eu sou espírita mesmo, acho muito legal essas conexões, né? Então, a Rainha Isabel, que aparece para Chico, é o primeiro espírito que conversa com ele, né? Mesmo antes dele se tornar uma voz do espiritismo, né? E essa ligação é interessante. É mesmo, é verdade, gente. Mas obrigada. Não vou atrapalhar mais vocês, não. Vamos lá se concentrar nessa peça maravilhosa que eu tô doida para assistir. Valeu! Tô aqui com a minha pipoquinha, meu ingressinho, e vamos entrar pra peça.
E agora vocês já sabem de onde surgiu esse ditado, agora Inês é morta. Esse ditado se refere a algo que agora não adianta mais, né? Já passou, não há mais tempo, né? Relacionado à situação de Inês, né? Que foi coroada rainha, mas depois que já tinha morrido. E agora é ela, a minha linda repórter mirim, minha apresentadora Malu, diretamente de Arraial do Cabo, mostrando a praia secreta. Oi, meu nome é Malu Barreto, eu tenho 9 anos e agora eu sou a nova apresentadora do Gabi. Você por aqui? Vocês sabiam que em Arraial do Cabo existe uma praia secreta? Ela é muito divertida e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Gente, eu vou usar esse protetor aqui. Ele tá de cabeça pra baixo porque eu preciso que ele desça. Nunca se fez passar o protetor quando você vai pra praia, piscina, algum lugar, quando tá com sol forte. O nosso ponto de partida é pra praia secreta, é aqui na Praia dos Anjos. Tá muito sol, mas eu tô de olho fechado com a luz do meu olho. Andando, tá muito sol aqui mesmo, mas tá valendo a pena pra ir pra praia secreta. Ela é muito, mas muito divertida mesmo, gente. A praia é logo ali, bem no cantinho, mas eu vou mostrar um caminho super fácil. Vocês sabiam que os índios ficavam lá naquela pedra gigante? Que legal, né? Antigamente, isso aqui era uma fábrica de baleia. Só que hoje em dia, Marinha do Brasil, Dá pra imaginar que antigamente era uma fábrica de baleia? Chegamos na praia secreta, é maravilhosa essa praia. A praia é maior, só que hoje a maré tá um pouco cheia, então não mostra muito dela, né? E aí, galerinha, vocês gostaram do vídeo? Porque eu amei! Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar o like e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. Beijão! Malu, você é muito linda. Obrigada pela dica. Tô doida para conhecer essa praia secreta. Não conheço não, hein? Eu vou em Arraial para conhecer. Bom, gente, vocês têm alguma curiosidade em saber como é que são, né, os bastidores da gravação de um filme ou de uma novela? Pois então, eu estive na ABC Escola de Cinema e pude ver a gravação de um curta. Pois então, eu tive a oportunidade de estar na ABC Escola de Cinema para assistir a gravação de um curta totalmente produzido e organizado pelos alunos da escola. Alunos que vão ser os nossos futuros diretores de fotografia, assistentes de iluminação. E foi muito legal, gente. Eu vou mostrar para vocês como é que foi o meu dia lá junto deles. E depois, em seguida, eu vou mostrar para vocês também como é que se filma uma novela, uma minissérie. Eu estive num curso ministrado pela Carla Boller, que é uma famosa diretora de novelas. E nesse curso, ela mostra algumas técnicas, né, de como a gente
atua de frente às câmeras. E eu pude participar. Eu fiz um monólogo, eu fiz a gravação de uma cena. Foi muito, muito legal. Você por aqui? Estou aqui para mostrar para vocês hoje como é que é a produção de um filme criado e dirigido pelos alunos da ABC Escola de Cinema. Você por aqui? Sempre esteve no estatuto da ABC, da associação, de disseminar conhecimento. Então, a gente viu nessa escola a oportunidade de fazer isso na prática. E agora a gente está vendo esse conhecimento fluir entre os alunos e criando novas perspectivas, né, para o nosso cinema. E a ABC Cursos de Cinema foi fundada por ninguém menos que Afonso Beato, que é um mestre na direção de fotografia. Ele trabalhou com Almodóvar, com Walter Salles, e ele ainda faz a votação no Oscar. Olha só, eu sou Afonso Beato, diretor de ensino daqui da ABC Cursos de Cinema. Nós formamos essa escola, os objetivos principais eram esse mesmo, de educar, avançar e desenvolver a cinematografia no Brasil. E por trás disso tudo, um grande nome no audiovisual. Ver meus alunos e alunas com essa sede, com esse desejo, essa fome de querer trabalhar, querer fazer essa função que há muito tempo atrás eu comecei e que já estão aqui com um passo inicial para entrar no mercado de trabalho, para mim me motiva demais. Vim do teatro, eu também sou atriz, então eu aprendi muito no teatro, que o teatro é uma arte coletiva, né? Tem que ter todas as engrenagens funcionando. E no cinema é realmente 100% coletivo, a gente faz com todo mundo, não tem como a gente fazer tudo a gente, nunca ia poder estar fazendo isso aqui sem toda a equipe que está aqui. Esse coração, como é que tá em participar como ator de uma produção da sua filha? Você me pegou agora mesmo. Eu sei da importância da arte na formação do ser humano. Né? É artista, né? A gente conhece quem é artista. Felipe Barreto, eu sou diretor de fotografia do Curta Amparo e eu fiz o curso de direção de fotografia com Afonso Beato. O diretor de fotografia é o cara que, junto com a diretora, o diretor do filme, ele vai afinar os planos, ele vai construir uma linguagem, junto com a galera da iluminação. Estou como assistente de diretor, né? Assistente de direção, e o meu papel é fazer uma ponte entre a direção, né? A direção fica com toda a parte conceitual do filme, a parte de imaginar esse mundo, dessa história, né? Da estética, do tom. E o meu papel é comunicar tudo isso à equipe, né? É fazer essa ponte entre a direção e a equipe. E nesse trabalho não tem timidez. Para ser assistente de direção, você precisa soltar a voz, você precisa ter voz de comando. Então tudo isso para mim é desafiador, mas também é muito bom. Para a diretora, valeu! E é isso aí, gente, foi fantástico. Eu nunca tinha participado da gravação, dos bastidores da gravação de um filme. E aguardem, que já já vai ter os bastidores da gravação de novela.
Elas, eu estou aqui num curso ministrado pela diretora de TV Carla Boller. Ela é referência pelo seu trabalho em produções de destaque como novelas, minisséries. A Carla é conhecida por sua abordagem colaborativa e sensível, e ela imprime muita autenticidade e emoção em suas obras. Sempre tento me colocar no lugar de diretora, claro, mas também no lugar de espectadora. E se eu sinto que como espectadora está chegando para mim a emoção, está chegando a intenção, esse para mim é sempre um termômetro que eu uso para poder modular a minha direção. Eu olho o olho de quem tem que fazer e dirigir, e também saber a hora de desligar esse olho e ligar o olho de quem está realmente assistindo com toda a presença e toda a atenção para ver se aquilo está vindo. Acho que é muito feito disso, sabe? Essa sensibilidade de se colocar ali também como alguém que está curioso para saber e para ver, como se fosse a primeira vez também, assim como os atores têm que estar, a gente também tem que estar um pouco, né, aberto para que aquele momento aconteça pra gente. E se acontece ou não, aí é minha responsabilidade como diretora de atuar para que melhore, ou às vezes só deixar e seguir em frente. Só não pode ficar vazio. A ação. E o que ela achou da banda? Ela disse que achou divertido. Disse que é irônico. Irônica? Achei que ela achou que eu aqui legal. Guitar Ladies não tem mesmo apelo. Mas ela achou horrível. É uma área muito difícil, mas eu vou vencer para alcançar todos os meus sonhos. Eu sou a mãe da Natália, ela tem 20 anos, ela gosta do audiovisual. É uma área muito difícil, né? Para todos. Para ela, então, que tem deficiência, existe ainda um preconceito muito grande. Mas a gente vai à luta, né, Lattes? E vamos conseguir. Eu gosto muito de artes, né? Eu já tenho aula em cena, já tenho mais ou menos desde a pandemia. Eu fazia cursos com a Fernanda Gentil, né? Trabalhava na produção com a Fernanda Gentil, para jornalistas e apresentadores. A gente começou a segmentar. Aí na pandemia eu comecei a fazer muito online. Eu fiz com a Andréa Sadi, com o Nizek, com o PVC, Tino Marco. Gabi Montarroios. Take 1. Peraí, deixa eu dar ação. Passa a mão no cabelinho aqui. Isso. Deixa eu fazer na outra ali. Ótimo. Não como essas garotas de capa de revista. Ela era linda. A direção parece ser ainda um espaço majoritariamente masculino, não é? O que vem mudando nos últimos anos, o que ainda precisa mudar, e se você enxerga seu papel também como uma inspiração para as mulheres que querem entrar nessa carreira. Certamente é um lugar muito masculino, isso ainda é uma questão grande. Se você fizer uma estatística, você vai ver que tem poucas diretoras mulheres no mercado, na indústria. Poxa, se eu pudesse ser uma inspiração, maravilhoso, mas eu acho que é uma luta diária para que nós, enquanto mulheres, nos apoiemos, né? E a gente tem que ter essa consciência de que a gente precisa proteger e impulsionar e empoderar as mulheres ao nosso redor o tempo inteiro nesse ofício. E agora são elas, hein? Essa dupla fantástica. Eu não vou nem apresentar. Deixa que vocês já vão ver quando elas entrarem aqui. E no programa de hoje eu estou aqui descabelada, mas eu estou com elas, aquelas que não têm papas na língua e muito menos sapato de salto baixo no armário. Diretamente de Beverly Hills, com escala no Rio de Janeiro, Tiffany e Brittany. Oi, tudo bom? Se a sua vida tá sem brilho, se prepare, porque nós chegamos para mudar isso. E para dar aquele close certo. E sim, o nosso quadro tá no ar. As Branquelas Show! E toda semana nós vamos rodar o Rio mostrando tudo que é babado, confusão e gritaria. Uau. Pontos turísticos, lugares estilosos, comidinhas finas e perguntinhas. Perguntinhas que ninguém tem coragem de fazer, mas a gente faz assim mesmo. E para começar no pé direito e no salto 15, a nossa primeira entrevistada é ela. Gabi, você por aqui! Mas eu tô acostumada a fazer entrevista. Pois é, queridinha, mas agora você que vai ser entrevistada. Surpresa! Gabi, primeira perguntinha. Você já usou salto alto no calçadão pra impressionar alguém?
Ah, sim, claro, e quase torci o pé. Meu Deus! Agora me responde uma coisa. Se você fosse uma sobremesa, qual você seria e por quê? Um petit gâteau, porque eu sou muito quente por dentro. Meu Deus! Anotadíssimo! Seguinte, Gabi. Só pode escolher uma agora. Tá. Uma make perfeita ou Wi-Fi estável? A make, lógico, porque o Wi-Fi falha. Agora a beleza não pode. Ai, que gracinha! Agora vai ficar na cadeira de rodas, querida. Ai, meu Deus, Diva hidratada é diva funcional. Eu só quero saber quem vai chegar ao banheiro primeiro depois de tanto coco, garota. Quem correr mais? Primeiro um brinde. Vamos brindar. Vamos. Saúde, meninas. Isso aí. Tchim, tchim, tchim. Coco não faz barulho, gente. Uma hora dessa, Tiffany. Gente, esse foi só o começo, porque a gente ainda vai passar por muitos lugares turísticos, muita água de coco e muitos looks. E se preparem, porque nas próximas semanas nós vamos invadir praias, museus, lojinhas e a sua timeline. E se encontrar essas duas por aí, se prepara para responder perguntas constrangedoras, com muito glitter e muita risada. Obrigada, Gabi! Maravilhosa! Bye, bye! Mas calma aí, porque não acabou, não. Ainda temos os bastidores desta gravação. O segundo filme vai ser eu, Cris. Só que se bateu aqui, cobra venenosa, hein? Não corre não. Oh, meu Deus! Corre não que vai dar ruim. Mordida de anaconda. Que? Cuidado. Olha isso, Brasil. Vê se é uma coisa dessa. Pergunta se ele gosta de churrasco, Brittany. Que isso, não é churrasco. Vocês vão comer a picanha. Obrigado. Gabi, primeira perguntinha. Eu esqueci. É porque acho que a primeira sou eu. Não, é minha mesmo. Tá. O salto alto do caçadão. Perdão. Pontos turísticos, lugares e... ou então eu improviso com isso. Sim, pra deixar um pouco de cabelo. Tá passando um barco ali pra manga? Ih? Não tem papas na língua e muito menos sapato de salto baixo no armário. Tiffany e... Peraí. É isso. Aí vem o nome, né? Não, diretamente de Beverly Hills. E já está posicionada. Se a sua vida tá sem brilho, a gente chegou para mudar isso. E já saiu do quadrado. Isso aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Já foi lá pra baixo ele. Que quadrado. Ah, vai estar a Gabi sozinha. Diva hidratada é diva funcional. Mas quem vai primeiro no banheiro depois de tanto coco? Porque diva hidratada é diva funcional. Mas quem vai primeiro no banheiro depois de tanto coco aí? Porque diva hidratada é diva funcional. Mas quem vai ao banheiro primeiro depois de tanto coco aí? Quem corre menos? Porque diva hidratada é diva funcional. Porque diva hidratada é diva funcional. Quem tá bem atento com isso, né? Antes de você falar, de pegar o coco. Também. Essas branquelas são mesmo demais, né? Incríveis, gente. Ah, olha só. Eu também tenho os meus making-offs. Olha esse lugar lindo. Conversar sobre as dificuldades e os desafios do autismo. Vamos assistir essa matéria. E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Eu vim aqui para dizer que terça-feira agora, em dia 20, vai estrear o nosso programa Gabi e Você por Aqui, aqui na Rede Gaveta. A Rede Gaveta. A Rede Gaveta. Então, né, esses making-off, esses bastidores sempre acontecem, mas é isso que dá o charme também, né, o nosso dia de gravação, é isso que nos diverte depois quando a gente fica assistindo. Bom, eu sou apaixonada
pela paisagem aqui da minha cidade, aqui do Rio de Janeiro. Eu também sou apaixonada pela paisagem de vários lugares, né? Eu amo viajar, então eu vou trazer também muita coisa legal de fora, daqui do Brasil, daqui do país, daqui da cidade. E eu fiz um passeio também muito interessante, né? Que isso também tem em vários lugares aí pelo mundo. É aquele ônibus de 2 andares, né? E aqui no Rio é o Rio Samba Bus. Ele sai dali mais ou menos da área do Forte de Copacabana, ali por ali, né? Pelo Arpoador. E ele segue pela orla, ele vai até o centro, então ele dá um passeio muito interessante, passando por vários pontos turísticos. E eu vou mostrar só alguns trechinhos aqui para vocês, porque o vento não estava ajudando em nada. No Rio Samba Bus, turistando pelo Rio de Janeiro. E eu trago agora uma reportagem muito especial com Celita Toledo, uma pessoa incrível, que é top, reconhecidíssima no ramo da estética. Bom, Celita, é uma honra estar aqui com você hoje. Sua história inspira tantas mulheres, tantas pessoas e com certeza vai engrandecer esse programa, vai inspirar muita gente que está ali lhe assistindo, né? Bom, essa inspiração, né? Você inspirar tantas mulheres assim, como é que foi o ponto de partida, né, que transformou a sua dor pessoal em um propósito? Então, Gabi, isso aconteceu quando eu comecei a trabalhar na estética muito nova. Eu comecei os meus cursos bem novinho, eu tinha 14 para 15 anos, eu já trabalhava de auxiliar de salão. E aí comecei a trabalhar com o público feminino. E quando eu comecei a atender mesmo, as histórias eram muito parecidas com as minhas, de agressão física, psicológica, da pessoa não... O corpo, eu via, por trabalhar com a estética, o relato era sempre assim, meu marido fala que eu tô assim, que eu tô assado, que eu sou gorda, que eu sou isso, de humilhação mesmo, sabe? E isso era uma coisa que me incomodava muito. Então eu sempre fui pra estética por conta disso. E aí depois, quando eu comecei a trabalhar com a cirurgia plástica, eu trabalhava com pós de cirurgia plástica, né? E comecei a ver as pessoas não terem condições. Eu trabalhava com as intercorrências de cirurgia plástica, né? De realizar um sonho, uma pessoa que tem condições e vem com a babá junto e um dia eu vou poder fazer. Isso começou a me comover. Foi por isso que a gente começou a se unir para poder criar o projeto, né? Assim, então hoje você é uma referência em autoestima, né? Posso dizer isso. E uma transformação também feminina, referência em autoestima e transformação feminina. Como construiu essa autoridade em um mundo assim tão competitivo?
Em um mercado competitivo. No mercado competitivo. Então, como eu te falei no começo da entrevista, eu sou evangélica, né? Eu tenho muito apego a Deus. Sim. Quando eu vim para o Rio, eu vim numa condição, né? Não tinha opção. Eu vim com uma mochila e com a roupa do corpo e comecei a trabalhar com a estética aqui. Eu era apenas mais uma pessoa que fazia estética em Niterói. Então eu falava, Deus, eu preciso me destacar, eu preciso crescer. Meu primeiro salário onde eu atendia por comissão, foi R$450. O que uma pessoa faz com R$450? E aí eu comecei a buscar isso. E aí eu percebi que na minha área da estética do pós-cirurgia plástica, as pessoas não gostavam de tratar as intercorrências de cirurgia plástica. Uma mama que abriu, um abdômen que abriu, porque a gente sabe que pode acontecer numa cirurgia. E aí eu comecei a buscar sobre esse tipo de intercorrência, comecei a estudar e comecei a tratar as intercorrências. Então, primeiro eu virei referência nas intercorrências. Sim. Então, quando você vem para mim com uma dor, você fez um sonho, uma cirurgia, e você teve uma intercorrência, e eu te ajudo naquele problema, eu te ganho. E aí foi quando as pessoas começaram a me pedir, você tem um médico para me indicar para eu fazer? Eu queria fazer mais isso, ou eu queria consertar minha cicatriz. E aí foi quando eu comecei a entrar pro meio de me conectar com os médicos, entendeu? E eu sempre tive um bom relacionamento com os médicos que eu trabalho. Tô sabendo também que vai ter um evento, um super evento, né? E me conta sobre esse evento. Se puder dar um spoiler também, melhor ainda. Então, o evento, na verdade, a gente criou em cima de... você perguntou, assim, outras coisas, a gente vai criando ao longo do tempo e eu consegui perceber que eu tinha bastante... Como meu público é mais autônomo, né? Elas têm uma dificuldade, às vezes, de juntar o dinheiro para fazer a cirurgia e nessas conversas vai, conversa vem, a gente criou o evento por quê? Eu quero que seja o pontapé inicial do crescimento de cada pessoa. Elas têm uma dificuldade nisso, né? E no evento a gente vai trabalhar isso, porque essa é a minha área de empreender, de criar. Perfeito. Fala seu Instagram para as pessoas. Vai estar escrito, mas você fala. O meu Instagram é celita.toledo. Tá ótimo, Celita. Tá joia? Então tá bom. Foi um prazer imenso, uma Igualmente, honra amor. grandiosa conversar com você hoje. E agora vamos assistir a esquete Órgãos, do grupo Tá Fazendo Cena. Tá, cara, é o seguinte, só vê o invite aí, você chegou, ô bexiga, não tem nada atrasado, bexiga. Eu tô filtrando tudo que eu posso filtrar aqui. Hein? Cara, é só... Onde? Caralho. Fala, sou eu. Fala, rapaziada, cadê vocês? Vambora, sextou, tô aqui com a Clarinha aqui, ó. Já bolou o 10º já tô tonto já. Vamos que vamos, sextou, hoje é dia de trap, isso, vamos que vamos. Vamos, já pedi, já tô na segunda, na terceira, já perdi as contas já. Vamos que vamos, sextou, vamos. Caraca, cara, eu acabei de me recuperar da quinta vez, gente, tá bebendo de novo, assim, vai dar. Caraca, cara, não tô da hora. O que foi, fígado? Tá aí boladão, irmão? É claro que eu tô, né, cara? Como é que eu não vou estar? Porque hoje é o quê? Sexta-feira. E sexta-feira, quem é que trabalha em dobro sou eu, né? Mas por quê? Oi, você acha que você tá onde, cara? No Cláudio? E o que o Cláudio faz sexta-feira? Ele sai pra beber. Mas ele não sabe beber socialmente. Sabe o que ele faz? Ele sai e ele começa bebendo. Antigamente, ele bebia Heineken. Hoje ele tá bebendo Itaipava pra baixo. Semana passada, sabe o que ele bebeu? Corote. Cara, eu não tô aguentando mais. Ele bebe, joga engove. Cara, eu tô ficando sobrecarregado. Eu não consigo filtrar isso tudo sozinho. Irmão, realmente. Aí você tem que pedir ajuda lá no seu setor, né? Pede ajuda pro Pâncreas. Ele não tá fazendo nada mesmo. O Pâncreas. Irmão, o Pâncreas me ajudou semana passada. Ele falou que não vai ficar me ajudando toda hora, não. Tá com o maior nariz em pé. Ele tá rabugento pra caralho, filho. Cara, eu também não posso fazer muita coisa. Se eu pudesse, eu iria te ajudar. Mas eu tô trabalhando por 2 aqui. Cadê teu irmão? Não vai vir hoje. Não vai vir amanhã e provavelmente não vem mais. Por quê? Que houve? Ele tá de atestado? Teve uma recaída. Corticoide, cara? Não. Falta de água? Também não. Então o que é, cara? Coisa muito pior, irmão. Pior? Como assim? Pedra. Pedra? Fala baixo. Sabe que essas paredes têm ouvido? Que merda!
irmão. Tu sabe que o caminho de pedra não tem volta, meu mano. Sabe eu sei, né? Mas parece que quem não sabe é ele. Se o conselho fosse bom, a gente dava. Mas pensando bem, calma aí. Então a gente tá com um funcionário a menos. Cara, então você precisa me ajudar, senão a gente vai acabar se dando mal, cara. Irmão, questões administrativas tem que resolver o supervisor da empresa. Fala com o Cu, mano. Você não sabe o que aconteceu com o Cu, não? Ele acabou se envolvendo, cara, com outro órgão masculino e acabou sendo demitido. Ó, entrou numa pique, saiu falando um monte de merda da empresa, cara. Caralho, não sabia desse babado, não. Pois é. Irmão, e o supervisor? Supervisor não, gerente, né? E o gerente? O Coração? Depois que ele terminou com a Júlia, ele ficou andando pelo corredor emocionado. Não pode falar nada com ele que ele fica chorando. Esse cara não consegue ajudar a gente, não. Cara, você não tá entendendo. Você tem que me ajudar. Já te falei, questões administrativas quem resolve é a parte administrativa. Se não tem cão, caça com gato, irmão. Fala com o CEO da empresa. O cérebro? Você sabe que na última reunião ele tentou falar com todo mundo, ninguém entendeu nada. Ele tá lelé da cuca, cara. Cara, você não tá entendendo. Quem tem que resolver esse B.O. sou eu e você. Nós não, irmão. Me tira fora dessa. Eu fiz um financiamento da Caixa, ó, 20 anos. Tô calado vez. Você não tá entendendo. Quando a saúde da empresa não tá bem, os primeiros a caírem somos nós. Cara, olha pra você. Você tá sobrecarregado, tá trabalhando por 2, trabalhando fazendo hora extra, tá sem ticket de refeição, sem vale alimentação. Isso não é vida, não, é escravidão, meu amigo. Quanto tempo você tá sem ver seu irmão? Quanto tempo você tá sem tirar férias? Olha pra você. Você é muito importante pra essa empresa, mas você tem que se valorizar. Você tem que olhar pra frente. Você tem que sabe o quê? Você tem que olhar pra você. Essa empresa precisa de mais de você. Você precisa me ajudar, cara. É isso. Por que eu não pensei antes? A gente precisa de um plano. Eu sempre quis um plano odontológico. Que odontológico o quê, cara? Se fosse um plano, seria o de saúde. Mas não é esse plano que eu tô falando, não. Eu tô falando alguma coisa que possa nos ajudar. Já sei. Por que eu não pensei nisso antes? Vamos fazer uma greve. Você sabe que isso funciona. Toda empresa faz uma greve e funciona. Mas será que o sindicato vai permitir? Claro que sim. A gente precisa pensar em nós, pra essa empresa poder crescer de volta. Cara, realmente, se a gente fizer uma greve, a gente consegue lutar pelos nossos ideais, os nossos direitos. Cara, eu tô há 2 anos sem férias, bicho. 2 anos nessa empresa sem férias. E eu vou querer tudo, tintim por tintim. Isso. Cara, então vamos fazer uma greve. Isso. Então vamos fazer isso. Tirar férias. Vamos. Não, férias não. Vamos fazer isso. Greve. Greve. É greve. Greve. É isso, vamos pra uma greve. Bexiga, não vou mandar mais nada. Estamos em greve. Estamos em greve. Acabou tudo. Caralho. Mas greve não é paralisação? E já tá escurecendo, né, gente? Já tá ficando tarde, mas nunca é tarde pra se começar. Olha só, você já tá com 50 anos, Gabi. Vai pra casa, fica quieta, sentada, vai assistir uma televisão. Que isso, gente, 50 anos. Isso aqui é só o começo. Peraí, parou. Uma coisa muito importante. Uma coisa muito importante que eu quero aqui falar antes da gente finalizar esse programa. Nunca deixe ninguém te rotular. Nunca deixe ninguém te limitar. Nunca é tarde para se começar alguma coisa. Eu sempre gostei de trabalhar nessa parte de audiovisual. Quando eu era criança, eu não podia, meu pai não permitia, ele achava que isso não era certo. Quando eu era adolescente, ele também continuou não permitindo.
eu virei adulta, eu casei, fui morar no Pará, fui para longe, tive filhos, comecei a trabalhar e não tive mais tempo para me dedicar a isso, seguir outros caminhos. E a vida foi seguindo o seu curso e eu nunca mais pensei nisso. Quando de repente, agora, gente, em outubro do ano passado, a gente está em maio, em outubro do ano passado, isso caiu aqui, ó, Deus trouxe para mim, falando assim, Gabriela, nunca é tarde para você fazer o que você quer. E eu, com 49 anos de idade, eu comecei a trabalhar na TV. Eu comecei a apresentar um quadro. E agora, eu acabei de fazer 50 anos. E eu comecei a apresentar um programa. Então, gente, nunca é tarde para se começar. Você tem muito tempo ainda pela frente. Tira esse teu sonho da gaveta. Tira tudo que você tem vontade de fazer, que está guardado no armário, na bolsa, na gaveta, na cabeça, no coração, e põe para fora. Você consegue, você faz. Eu ainda tenho muita coisa para aprender, muitos passos ainda para dar, e eu vou chegar ainda onde eu quero. Muita coisa para acontecer, sim, gente, porque 50 anos é só o começo. E eu não quero ouvir nenhuma desculpa não, gente, porque eu também já passei por muitas situações muito ruins, inclusive um câncer. E eu tô aqui, ó, feliz. Eu sempre tive sorriso no rosto, otimismo e força para seguir, porque só quem pode parar a gente é a gente mesmo. E só quem pode impulsionar a gente é a gente mesmo. Então, ó, bora pra frente, fazer o que você quer, vai realizar os seus sonhos, porque eu tô aqui, ó, pra ver você conseguir. E você vai me contar. Temos muita coisa pra fazer. Tá só na hora de começar, gente. It's my life, now or never. I'm gonna live forever. I just wanna live a life, my life. It's my life. É isso aí, gente. Eu só quero viver enquanto eu tô viva. Bora pra frente que o nosso programa vai ser um sucesso. E o nosso programa de hoje chega ao fim, mas semana que vem estaremos de volta com muita coisa pra mostrar e pra contar. E sigam a gente também nas redes sociais.